Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. هنا القاهرة. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. A mulher indígena sempre desempenha um papel básico em considerar-se a voz que representa e expressa a identidade nacional. Em agosto de cada ano, o mundo celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas como homenagem para os parceiros do mundo. Hoje, a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de manter esta entrevista com três ilustres figuras indígenas que têm grandes contribuições na sociedade brasileira. Sejam bem-vindas a poetisa, atriz e cantora Márcia Campepa. A atriz e ativista cultural Gleice Nonato. A poetisa e cantadora de história Iva Potiguara. Agora, e antes de ouvir estas entrevistas, damos as boas-vindas para nossas queridas figuras indígenas brasileiras. Vamos ouvir essas entrevistas. Olá, sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, sou pertencente ao norte, à Amazônia brasileira, e é um prazer estar participando desse programa para falar sobre a questão indígena. Então, a história dos povos indígenas no Brasil é muito antiga. Ela começa bem antes do século XVI. Muito antes. Os povos indígenas originários territorializam esse país há muitos e muitos séculos. Sua forma de produzir, seu sustento, sua forma de confeccionar seus utensílios domésticos, sua forma única de vivenciar o território, de pensar a partilha, de pensar o bem viver, que é o bem que eu quero para mim, eu quero para o outro, fortalecendo a cultura uns com os outros. Essa relação estabelecida entre os povos indígenas é muito peculiar, é muito ímpar, porque um ajuda o outro. E ajudando um ao outro, todos têm a missão de proteger a natureza. Porque para nós indígenas, a natureza é mãe, tem a alma de mulher, nos ajuda, nos fortalece, nos encoraja a continuar cada vez mais a nossa luta na aldeia e mais ainda fora dela. Porque é na cidade que a gente precisa mostrar a nossa resistência, dizendo para o outro, esse outro antropológico, que não faz parte do mesmo povo a qual eu pertenço, que ele também é natureza, e fazendo ele se ver como natureza humana. Então, o papel dos povos indígenas na construção desse Brasil foi muito grande. Foi com os povos indígenas que a sociedade não indígena aprendeu a dormir em rede. Então, nós ensinamos a técnica da produção da rede, a tomar banho todo dia, porque os colonizadores que vieram para cá não tinham o costume de tomar banho todo dia, e lavar o corpo e se relacionar com a água, e sentir o rio. Tudo isso foi aprendido com os povos indígenas. A técnica da utilização do látex, tirado da seringueira, que hoje é comercializado, que hoje é usado pelas indústrias, aprenderam com os povos indígenas. O meu povo fazia uso desde o século XV. E tantas outras formas de contribuição na própria língua
cidades como Paracatu, Piracicaba e tantas outras cidades com nomes indígenas, palavras que as pessoas pronunciam que é indígena e elas não sabem que é, e às vezes até negligenciam querer saber, como pipoca, pepeca, catapora e tantas outras palavras que vêm da cultura indígena. E a gente vê um Brasil que ainda não se reconhece como um Brasil, como um país plurilingüe, que tem muitas línguas indígenas faladas, mesmo com todo o processo de violência e dizimação que houve em séculos passados. Anteriormente, na pergunta que me foi feita, a primeira pergunta, eu falei das contribuições indígenas. Na arquitetura também, na construção das casas, tem a presença dos povos indígenas, na forma arredondada de suas ucas, que não é oca, né? Na forma do conhecimento das ervas. Então, muitos remédios que hoje são devolvidos para nós em forma de pastilhas, em forma de gotas, em forma de tantas outras maneiras de a gente ter contato com esses remédios, eles são oriundos da cultura indígena. Porque mesmo no século XV, XVI, XVII, os pesquisadores botânicos, naturalistas, que passaram por aqui, como Paul Marcoy, como Lacondamine e tantos outros, tomaram conhecimento das ervas medicinais, do sagrado de cura que os pajés faziam. A partir dali, eles tomaram para si determinadas ervas, levaram para fazer pesquisa, desenvolveram a tecnologia de transformar em remédios, e aí não deram e não dão até hoje o devido crédito a quem de fato merece, os povos indígenas. Então tudo isso também pode se relacionar como uma apropriação cultural. Frutas, cupuaçu, açaí e tantas outras frutos também descobertas dos povos indígenas. E a gente precisa valorizar mais esses povos. Na questão das mulheres indígenas, a contribuição é imensa. As narrativas orais. A mulher, ela é o eixo da transmissão de saberes. É por ela que é repassado todos os saberes, os ensinamentos, os conselhos. A mulher não cuida só da família. Hoje a mulher indígena está em vários outros setores que antes não era muito, a sua presença não era tão constante. A política, logicamente que a forma de pensar política dos povos indígenas é diferente da política partidária, mas atualmente nós estamos percebendo que as mulheres indígenas elas estão adentrando os espaços políticos partidários da cidade grande, das capitais, para poder lutar por políticas públicas e, quiçá, que elas consigam e tenham apoio e tenham força para que essas políticas públicas, de fato, cheguem aonde precisa chegar, que são as aldeias indígenas, e, de fato, façam acontecer a melhoria ali. Então, nós temos a presença da mulher indígena em vários aspectos, inclusive na cultura. É mulher indígena na fotografia, mulher indígena na literatura, mulher indígena no cinema, fazendo com que o seu eco de mulher, o eco do seu povo, ecoe em todos os espaços, porque todos os espaços precisam ser trabalhados, ressignificados e decolonizados. Como eu falei anteriormente, a política não é algo nosso, a política é partidária. A nossa forma de fazer política obedece a um outro sistema. Tudo que a gente faz é política. As reivindicações de nossas lutas por melhorias é política. Quando eu luto por direitos, eu não luto só pelo direito que eu vou vivenciar, mas eu luto pelo direito de toda uma coletividade que comigo está junto, compartilha. Então, nós indígenas sempre fomos entraves para o governo, para os políticos, porque nós estamos
presentes e vivendo em territórios que eles acham que por direito eles precisam usufruir. Todo mundo precisa usufruir daquilo que lhe for possível, mas respeitando o espaço do outro. Se já tem alguém vivendo naquele território, eu tenho que respeitar a presença daqueles povos que estão ali. Não é expulsar a peso de bala para usufruir. Porque os territórios indígenas, eles são muito ricos, tanto no subsolo, como acima do solo. Madeira de lei e tantas outras formas, terras férteis para o plantio. Então tudo isso aguça o olhar, abre o olhar mercantilista daqueles que querem sempre mais. E atualmente nós estamos vivenciando um governo que está no terceiro mandato, que é o governo Lula. 2 mandatos anteriores que ele teve, o olhar dele parece que estava vedado para a questão indígena. E agora, talvez com uma idade mais avançada, ele veio com um olhar mais amplo. Criou o Ministério Indígena, colocou lá uma mulher indígena, chamada Sônia Guajajara. E eu vejo que ele, de fato, mudou muito o olhar dele relacionado às causas sociais, né? Ao povo negro, ao povo indígena, e tem abraçado causas importantes, tem demarcado territórios, isso é importante, territórios ainda não demarcados, que foram demarcados. Então isso é essencial para a permanência dos povos indígenas e a resistência deles nesse século XXI. A minha mensagem final, já agradecendo a rádio pela oportunidade que me deu de falar sobre a questão indígena aí no Egito, é de união, é de fortalecimento, é de respeito, é de continuidade, é de legado. Nós precisamos compreender que a nossa permanência no mundo, ela tem um porquê de existir. Ninguém veio nesse mundo ao acaso, nem por acaso, mesmo que o acaso nos traga aqui. Se vocês me entendem, né? Porque muitas vezes a gente não é programado para nascer e nasce, né? Eu sou fruto disso, né? Mamãe e papai não pensaram que da relação deles nasceria eu, e eu nasci, né? E se eu nasci fruto de algo não planejado, eu tenho que fazer a minha vida ter sentido. Eu tenho que fazer a minha vida ter importância para mim e para o outro. E isso perpassa pelo amadurecimento que a gente tem que ter da nossa condição humana e de natureza. Então eu digo que, falando diretamente da Amazônia, nós estamos sofrendo muitas violências, não só como povo, mas como natureza, como Amazônia. Então, é importante que o mundo inteiro, independente de sermos só nós aqui da Amazônia, mas o mundo inteiro, todos os países, se unam em prol do clima, em prol de um mundo melhor, onde todos caibam nesse mundo, com menos violência, com menos guerra, proporcionando a paz e o amor. Porque só a partir do momento que eu compreender o outro com o meu olhar de humano, é que eu vou compreender que eu não estou nesse mundo para fazer guerra, eu estou nesse mundo para promover a paz, para promover o amor, porque eu sou humano. E a Amazônia, ela está sendo devastada por queimada, por desmatamento, por poluição, que o mundo também contribui para isso. Porque nós vivemos um mundo de consumismo.
Nós vivemos um mundo de egoísmo. Nós vivemos um mundo onde quem é rico quer ser mais rico e o pobre precisa ser mais pobre porque o rico precisa ser mais rico. Enquanto a gente tiver essa visão eurocêntrica, egocêntrica, individualista, o mundo vai viver sempre em pé de guerra. Nós vamos viver sempre à mercê da violência do outro. E a natureza vai ser cada vez mais devastada, prejudicada. E daqui uns tempos, nós, seres humanos, vamos ter que andar de cabeça raspada para poder não consumir tanta água. Porque com a poluição que nós estamos vivendo, os nossos rios, os nossos mananciais estão poluídos. E daqui a pouco nós vamos, possivelmente, eu não quero que isso aconteça, tampouco quero aqui dizer que vai acontecer, mas a água vai ser um motivo muito grande e uma necessidade imensa para a vida humana. A gente não está pensando daqui mais alguns anos, nesse 2% que ainda existe de água no mundo e que a gente precisa cuidar. Não só desses 2%, nós precisamos cuidar de tudo que é vida, porque nós somos seres racionais. Essa é a minha mensagem. Eu que te agradeço, muito agradecida. Essa programação do dia 7 de setembro, será que horas? No horário do Brasil, eu tenho pela manhã, de 10 horas até meio-dia, no horário do Brasil, lançamento de livro para criança, para infância, na Bienal do Rio de Janeiro, que vai estar acontecendo um grande evento de literatura lá. Chama Bienal do Rio de Janeiro. E à tarde do dia 7 de setembro, a partir das 13 horas, eu vou estar falando sobre a Amazônia, junto com as jornalistas Miriam Leitão, Cristina Serra e mais uma outra jornalista da Globo, todas 3 da Globo, sobre a Amazônia. Você sabe como a nossa Amazônia está sofrendo, né? E em seguida eu lanço o livro também à tarde com uma outra editora. Então eu tenho tempo livre no horário do Brasil das 17 horas para frente, né? 17 horas entrando pela noite aqui no Brasil. Aí eu estou livre. Eu não sei que horas eu tenho programa de rádio, mas eu gostaria muito de ser uma das tuas convidadas para participar. E todos esses áudios que eu te mandei de música, eles são todos autorais, de minha autoria, e os poemas também, e eles são todos gravados na minha voz. Alguns com participação de um músico, cantando comigo, que é uma voz masculina, mas a voz feminina é minha. Aí, se você puder colocar, eu te agradeço muito, porque fortalece o trabalho da gente, né? É tão difícil a gente ter espaços como esse que você está dando no seu programa, e eu te agradeço imensamente em nome dos povos indígenas aqui da Amazônia. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada por esse convite para estar aqui nessa entrevista para a Rádio do Cairo, Egito. De suma importância falar sobre esta data, uma data histórica dos povos indígenas, e falar sobre os povos indígenas do Brasil. Meu nome é Gleiciele Nonato, eu sou do povo Guató, do Pantanal de Mato Grosso do Sul, moradora aqui da cidade ribeirinha de Coxim, das barrancas do nosso rio Taquari. E falar falar mais, né, sobre a história dos povos indígenas do Brasil e o papel que eles desempenham na construção do Brasil, é lembrar que os povos originários aqui das terras brasileiras, eles já existiam com as suas políticas sociais, com as suas culturas, multiculturas, né, com seus povos, com as suas comunidades,
muito antes do Brasil se chamar Brasil. Então já existia toda uma construção social nestas terras antes dos portugueses invadirem os nossos territórios. E essa história, ela precisa ser resgatada, precisa ser fluida, ela precisa mostrar aos olhos dos povos originários toda a construção histórica, contar a história a partir da história dos originários. Porque por muito tempo eu estudei, assim como muitos estudaram, dentro das suas escolas, dentro do sistema pedagógico, ouvindo a história a partir de quem nos colonizou, a partir de quem invadiu o nosso território. E precisamos agora, aliás, precisamos há muito tempo, né? E já estamos fazendo isso de uma forma gradativa, que é contar a história dos originários, contar a história do Brasil a partir do olhar indígena. Isso é de suma importância. Ter este olhar a partir do olhar dos originários. A nossa história contada, a história do Brasil contada por nós indígenas é completamente diferente da história contada nos livros de história a partir da colonização. Todos os territórios indígenas que aqui existiam, todas as comunidades que aqui existiam, têm a sua história, a sua idiosincrasia, essa multicultura existente hoje, a multicultura existente antes, sofreram conflitos, diluições, etnocídios, e isso precisa ser lembrado, isso precisa ser contado para as novas gerações, isso precisa ser contado dentro das escolas, e esse papel que os povos indígenas desempenham na construção do Brasil é um papel que muitas vezes apagado, muitas vezes desvalorizado, digamos que o mais eficaz possível, né? A ponto de não nos sentirmos originários dessa terra. A ponto de querer que muitos indígenas tenham vergonha da sua cultura, tenham vergonha do seu corpo, tenham vergonha da sua história, tenham vergonha da sua família. E isso aconteceu justamente porque a história foi contada a partir da colonização, a história a partir da invasão. E a história precisa ser contada com um tempo muito antes disso. Ela precisa ser contada a partir da cultura, a partir das comunidades originárias, a partir do olhar do indígena para o território brasileiro. Isso é importante. Ter dentro do sistema pedagógico, educacional do nosso país, uma forma de mostrar essa história a partir do olhar originário é de suma importância para a visibilidade dos povos originários. Estamos tendo, né, atualmente bastante visibilidade para os povos originários, que é uma luta de séculos, e que essa visibilidade continue, porque é importante, representatividade importa quando olhamos um originário se destacando nas universidades, quando olhamos um originário se destacando nas áreas, várias áreas, né, jurídicas, educacionais, culturais, políticas. Nós temos ali um olhar de esperança para ser quem somos, para termos orgulho de quem somos e continuar desempenhando esse papel, que é um papel difícil, visto hoje tecnologias, visto hoje o apagamento da cultura, visto hoje que foram contadas histórias que não estão dentro do encaixe do nosso histórico nesse território brasileiro. Então a visibilidade ela é importante, a representatividade ela é importante. Uma das coisas que eu pude perceber a partir do IBGE de 2022 é que aumentou o número de pessoas autodeclaradas indígenas no nosso país, principalmente em 3 estados, sendo que o meu estado, o estado de Mato Grosso do Sul, o número dobrou. E essas pessoas autodeclaradas, elas não estão dentro das aldeias. Elas são pessoas desaldeadas, elas estão dentro de fazendas trabalhando, elas estão nas cidades, né, e não vivem ou não viveram completamente as suas vidas dentro das comunidades indígenas por N fatores históricos de etnocídio, N fatores históricos de capitalismo, de ter que sair para trabalhar e sustentar a sua família, ou ter seus territórios invadidos, como o povo Guató, que é o meu povo, que não pode viver mais nômade nos pantanais,
né? E agora trabalham gerações e gerações como peões pantaneiros dentro das mesmas fazendas que antes era seu território. E ver essas pessoas, ver mais pessoas se autodeclarando indígenas, isso é um marco histórico para os povos originários. Então eu vejo essa informação no mês de agosto como um fator histórico a ser comemorado, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Mas é um fator histórico a ser comemorado, porque a partir do momento que mais indígenas se autodeclaram indígenas, se autodeclaram originários, eles estão ali declarando a si, não só para o governo, mas declarando a si, que eles têm orgulho das suas raízes, orgulho de sua ancestralidade. E isso é muito importante, porque ao longo do tempo nós fomos ensinados a ter vergonha de quem somos. Fomos ensinados de que somos selvagens, de que somos incapazes e que não conseguimos e que logo, logo vamos desaparecer, que somos atrasados. E isso não é verdade, nós sabemos muito bem que isso não é verdade. Então eu vejo esse papel na construção do Brasil como um papel que está neoconstruindo a partir desse fenômeno que está acontecendo nos últimos tempos, que é um fenômeno que eu chamo de fenômeno de retomada de identidade indígena, que é quando a gente vê originários que moram na cidade resgatando a sua identidade originária. Quando olha, né, para o IBGE e vê mais autodeclarados indígenas que estão trabalhando, que estão na cidade, mas que não viveram em suas comunidades, mas se declaram como indígenas, essa construção, a partir dessa neoconstrução, agora, a partir de tanta visibilidade indígena, ela é fundamental, ela é um passo para vários outros passos virem em seguida. Nós precisamos muito dessa visibilidade e precisamos muito dar esses passos de autodeclaração originária. O fenômeno de retomada de identidade é um fenômeno que está acontecendo agora, um fenômeno que está sendo visto agora, mas que vem acontecendo aos poucos, que são o dos não aldeados, que não se identificavam como indígenas, diziam que eram pardos, diziam N coisas, mas não diziam que eram indígenas. Se hoje eles falam que são indígenas, isso é muito importante, tanto para eles, quanto para toda a comunidade, principalmente para o fator histórico de construção cultural, educacional, sociopolítica dentro do nosso país, Brasil. As mulheres indígenas são da ancestralidade, são o ventre da mãe terra, são o ventre da água. Em grande maioria das comunidades são as responsáveis, né, por passar o conhecimento a partir do que foi adquirido ao longo do tempo para os mais novos. É a biblioteca cultural do seu povo. E as mulheres, elas têm tido um papel exemplar, um papel de força, um papel de luta, como guerreiras mesmo, na identidade dos povos originários, na visibilidade, na construção dos povos originários dentro dos setores políticos, sociais, educacionais, culturais, de saúde, dentro de todos os setores aqui do nosso país, do nosso Brasil. As mulheres, elas estão à frente, determinando o rumo da construção da sua autoidentidade. E a partir do momento que elas constroem a sua autoidentidade, elas constroem junto com a sua comunidade, e a sua comunidade constrói junto com outras comunidades, e assim os povos originários dão-se as mãos e levantam junto essa luta. Eu fico muito feliz de ver mulheres indígenas se destacando na literatura, se destacando na política, se destacando nos âmbitos sociais, se destacando nas artes, e estarem sempre à frente, mostrando a garra e a força e a determinação da mulher guerreira originária. É um papel que não que seja um papel único, um papel que deveria de fato já existir, mas é um papel que ao longo da construção histórica a qual os indígenas eles passaram, a qual a mulher, que muitas vezes pega ao laço, que é um termo de estupro, que é um termo de obrigação, ela foi imposta e muitas vezes obrigada a mudar o seu nome, obrigada
a não se identificar como indígena, ou obrigada mesmo a casar ou ter relações com não indígenas. A mulher, ela vem, através dessa força do que aconteceu do passado, uma força ruim, ela vem trazendo toda aquela força uteril e mostrando que ela pode dar continuidade, mesmo que tenha tido um degrau, vários degraus abaixo. Ela consegue subir, levantar, ela consegue trazer a sua comunidade, ela consegue trazer a sua cultura e a sua força, e assim levar o nome dos povos originários. Eu tenho muita, mas muita esperança na força das mulheres originárias, porque elas me inspiraram para ser hoje a escritora, a comunicadora que sou, a artista que sou, e espero que um dia eu possa inspirar, assim como a mulher a qual eu vou inspirar, possa inspirar outras mulheres e assim continuar esse ciclo de força e retomada. Sem dúvida, é um avanço maravilhoso ter essa força destacada para os povos originários aqui do Brasil, dentro do governo federal. É uma força de visibilidade para o Brasil, uma força de visibilidade Brasil afora, e principalmente uma força de representatividade para nós originários, ou seja, do Brasil adentro. Destacar, apoiar, levantar, fortalecer a luta dos povos originários, estando isso em pauta para o governo brasileiro, é de suma importância para nós, povos indígenas. É uma parte inseparável da sociedade, é uma parte de construção da atual sociedade, e principalmente é a base, o indígena é a base para qualquer regionalidade, que a regionalidade ela só existe porque ali existe um povo originário que deu base a ela. E isso é muito importante, mas muito importante mesmo para o futuro, para as gerações que estão por vir e para o desempenhar do governo brasileiro. A mensagem que eu, Gleiciele, do povo Guató, tenho a dizer para aqueles que estão ouvindo a rádio, agora, nesse exato momento, Rádio Cairo do Egito, se você é indígena, fortaleça a sua luta, independente se você está dentro da comunidade ou não, independente se você foi criado ou não dentro da comunidade do seu povo. Resgate dentro de si essa ancestralidade, coloque essa força para fora e mostre que você tem em suas veias muito mais do que sangue indígena. Você tem em suas veias um rio que corre, e os rios são a alma para os originários. O rio é a alma de toda a comunidade que se forma em volta dele, de toda a ancestralidade que se forma em volta dele. Então fortaleça cada vez mais a sua luta. Comece pela luta individual, de se autodeclarar, de se identificar e de resgatar a sua ancestralidade. Isso é um fenômeno importantíssimo, extremamente necessário para dar continuidade às nossas lutas das pautas originárias no nosso país. Agora, se você não é indígena, fortaleça a voz de um indígena. Fortaleça a luta de um indígena. E entenda que para os povos originários, o território ele é sagrado. É muito mais do que um espaço geográfico em que queira estar ali. É um espaço de espírito e sabedoria, de que as árvores são sagradas, os rios são sagrados. E estar interligado com os indígenas é estar interligado com o meio ambiente que os cerca. É a proteção deste meio ambiente. É a proteção dessa ancestralidade. É o vigor do ambiente, é o vigor da natureza que está pulsando para todas essas comunidades. Estar em pauta com os originários, estar junto com os originários, é estar junto com a natureza que os cerca. Todos os territórios originários, eles são preservados porque os povos indígenas mantêm a preservação e sabem a importância disso. E se você não é indígena, entenda que essa é a base para um futuro melhor. Ter o seu ambiente preservado, ter a sua natureza preservada e viver em comunidade. Dê voz ao povo originário,
Fortaleça a luta dos povos originários se você não é um indígena. E se você for um indígena, mais uma vez eu ressalto, lute, fortaleça, resgate e traga para si toda a sua ancestralidade e coloque ela para fora, para que o mundo possa ver a tua cultura, para que o mundo possa ver quem você é, para que o mundo possa ver a tua comunidade. Isso é importante. Isso é muito importante para o nosso futuro. Agradeço muito pela essa oportunidade de poder falar aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços, saudações de Guadacã. O que a gente poderia perguntar era o contrário. O que o Brasil, né, tem feito em benefício dos povos originários? Porque os indígenas não são brasileiros. A nossa terra se chama Pindorama, terra das palmeiras. E essa história, em aspas, a história do Brasil, é uma história falsa, mentirosa. É uma história que foi escrita pelo próprio branco invasor, genocida, que matou milhares e milhares de indígenas, de vários povos, para usurpar suas terras, primeiro a madeira, depois ouro, diamantes, e depois usurpar os territórios, construir suas cidades com seus gados, né, e com suas monoculturas. Então a gente poderia fazer essa pergunta: o que esses brasileiros, né, que se apoderaram dos territórios dos povos indígenas poderiam fazer pelos donos dessa terra, pelos povos originários? Aí eu poderia dizer, primeiro, respeitar os direitos humanos daqueles que já viviam aqui. E brasileiro é um apelido que foi dado aos indígenas, porque muitos cortavam pau-brasil, às vezes forçados, às vezes trocando por migalhas. E foram apelidados de brasileiros, assim como ferreiros, que lidam com ferros ou ferraduras de animais, assim como marceneiros, que lidam com madeira. Eles foram chamados de brasileiros, por causa da exploração do pau-brasil e por causa da derrubada e ecocídio, né, morte da nossa floresta da Mata Atlântica, que era a maior madeira que tinha, era pau-brasil, a nossa piratininga. Então foram apelidados de brasileiros. E o que eles podem fazer? Eles já estão fazendo. Eles estão falando, primeiro, preservar a natureza, preservar as florestas que ainda temos, preservar a Amazonas, parar com o desmatamento, evitar esse tipo de combustível que mata os bens naturais, procurar um tipo de combustível natural, seja energia solar, seja outro tipo de energia, para se manter naquilo que eles chamam de progresso, de construção, que não venha a ter mais danos com a mãe natureza. Então, os povos indígenas já vêm fazendo isso. Eles vêm falando há mais de 5 séculos que devemos honrar a terra que nos acolheu, a terra que nos recebeu, que nos dá o alimento, que nos dá o oxigênio, que nos dá toda a proteção. Precisa de respeito. Então, respeitar a natureza. Eu acho que as cosmovisões, as ciências dos povos originários já estão nas oralidades e estão também em vários livros, né? Você pode ler A Queda no Céu, de Davi Copenau, né? Quando ele fala sobre esse homem que está comendo a terra, né? Comendo a terra, e que precisa dela, e logo não vai ter nada para ele, porque a terra não precisa dele, ele que precisa da terra. Lê o Ailton Krenak, quando ele diz ideias para
para adiar o fim do mundo, ele está aí trazendo contribuições para essa sociedade brasileira. Então, eu acho que devemos ouvir os nossos mestres. É isso que devemos fazer, ouvir os nossos mestres indígenas. Bem, a palavra ilustre é uma palavra muito do colonizador. Eu diria, vamos trocar essa palavra ilustre, né? Embora seja uma palavra bonita, mas não é uma palavra nossa. Vamos dizer catu, pessoas boas, né? Boas de verdade. Catu quer dizer bom, algo saudável. Então vamos dizer assim, auá catu, cunhã catu, homem bom, mulher boa. Então o que seria essas pessoas? Eu vou falar de alguns, né? Eu vou falar, vou destacar aqui um homem que ainda está conosco, é o Raoni, grande homem bom, né? Um grande Abaeté Catu, homem bom, homem de honra. Abaeté quer dizer homem de honra, né? E Raoni, ele tem, né, já nos seus mais de 90 anos, né, acredito que ele já chegou aos 90, e ele tem sido uma inspiração para os indígenas e não indígenas. Ele tem, por onde ele anda, aqui no país e em outros países, né, falando do que devemos fazer para cuidar desse planeta. É só ouvi-lo. E o Raoni, ele é um exemplo de honra, de dignidade, de responsabilidade social, ambiental. Ele é um mestre, Moromboessara, um doutor, um homem que ele conhece a vida e respeita as leis da natureza. E ele, apesar de ser um homem sábio, ele é humilde, ele ouve, ele é uma pessoa que em nenhum momento ele se preocupou de ter fama, de ter dinheiro, de utilizar a condição dele de grande mestre para isso. Ao contrário, ele é de uma simplicidade total, ele é verdadeiro, ele diz às vezes palavras duras que precisam ser ditas, porque ele não brinca com a responsabilidade que devemos ter com a natureza. Nós estamos passando uma crise climática que já foi anunciada há mais de 50 anos que essa crise já estava sendo anunciada, com esse grande crescimento sem freio das grandes empresas, né? Das grandes fábricas, das grandes empreiteiras que consomem a energia, consomem os bens naturais, que poluem os rios, que poluem a terra com os seus dejetos, com os seus resíduos, em troca de mercadoria capitalista colonial. E a gente precisa ouvir este homem. Então, um grande homem que eu digo é o Raoni, grande mestre. Outro grande mestre para mim é o Davi Copenaua, que também tem o mesmo sentimento de responsabilidade. Outro homem que eu também posso indicar é Ailton Krenak, o Daniel Munduruku, que é um grande escritor e educador, que vem disseminando toda uma cultura do bem viver, trazendo as suas memórias com seu avô, né, Apolinário, seu grande Moromboessara, que transformou ele nessa persona que ele é, digna e responsável com a natureza. E uma outra pessoa que eu poderia também indicar, né? E agora trazendo para a questão ainda dos homens, é Cacaueira. Cacaueira, que mora em São Paulo, mas que não esqueceu as suas memórias, nem esqueceu a ciência, né, do seu povo. E um grande mestre também, educador, Cacaueira.
tem feito um trabalho importantíssimo na formação dos jovens, de adultos e crianças com suas obras. E agora as mulheres eu trago nossa grande heroína de fato e de direito, Luísa Cantofa, daqui do Rio Grande do Norte. Ela era uma guerreira, confrontando com os colonos que usurparam da terra dos indígenas aqui no início do século XIX. E ela, como guerreira, ela foi muito perseguida. Luísa Cantofa, ela é do povo Tabajara, Paiacu Tabajara, um povo um povo sofrido do sertão do Nordeste, do sertão do Rio Grande do Norte. Ela foi assassinada, né? E seu corpo foi abandonado, ela foi muito humilhada, mas ela lutou até o fim. Luísa Cantofa, grande guerreira Luísa Cantofa, Tabajara, né? Do povo Paiacu Tabajara aqui do Rio Grande do Norte. E eu também indico, né, como mulher guerreira, a nossa querida Eliane Potiguara, a primeira mulher, né, a escrever um livro indígena, de cultura indígena, de literatura indígena, né? Isso antes mesmo da Constituição de 1988, ela em 1977, ela escreveu o primeiro livro. Foi a pioneira a escrever um livro indígena. E hoje é uma mulher que, apesar de ter sido tão perseguida, continua produzindo. Outra mulher que eu admiro muito nessa luta, né, contra tantas dificuldades que passamos, né? Eu gosto muito da Célia Chacriabá, que é uma jovem que inspira todas nós, mulheres de todas as idades, e as mulheres jovens também, a lutar pelo seu povo, né? Ela está se destacando como a primeira deputada federal de Minas Gerais, né? Primeira mulher indígena a se tornar deputada, e uma mulher de bravura mesmo, uma mulher de fibra, né? A Sônia Guajajara também, que é uma mulher que se desafia tudo e a todos. É uma mulher, sabe, que nos dá mais esperança dessa luta, que é uma luta muito difícil. Joênio Abixana, primeira deputada federal indígena, e uma pessoa que hoje está na FUNAI fazendo um trabalho excelente, né? A Sônia hoje está como nossa primeira ministra dos povos indígenas. Outra mulher que eu também tenho muita inspiração por ela, ela aparece muito pouco, né? É a Lúcia Paiacu Tabajara aqui do Rio Grande do Norte. Agora ela reinaugurou o museu que estava fechado há mais de 13 anos, o Museu do Índio Luísa Cantofa. A mulher que fez todo o trabalho de construção do museu sem apoio financeiro, e fez um trabalho praticamente na solidão, com a ajuda dos seus parentes e amigos. Então, essas algumas pessoas que realmente, para mim, são ilustres nesse nome aí que você utilizou, mas são pessoas de honra, e a quem honra, honra. Esse governo atual realmente, né, que iniciou agora em 2023, ele tem um olhar mais próximo dos povos indígenas, né? É diferente do anterior, que nós sofremos muita perseguição, sofremos bastante no período de pandemia, foi um inferno que nós vivemos, né, literalmente. Perdemos muitos parentes para a Covid, muita gente também na cidade, e tivemos uma dificuldade com a vacina. Foi um problema, um caos que nós vivemos. Esse governo de Lula, né, ele está buscando ter um diálogo mais íntimo, mais próximo. Eu espero que realmente ele pratique isso, porque nosso país, ele não deixou de ser capitalista, porque o governo é do PT. É um país capitalista, é um país ainda
de mercadoria, é um país que ainda coloca na bandeira ordem e progresso, que é uma visão totalmente contrária ao pensamento do bem viver, porque essa ordem e progresso é uma visão positivista de Comte, né? E é uma visão mercadológica. Ordem é uma visão autoritária. Não está aí a liberdade do outro, né? Mas de uma centralização de uma burguesia, de um povo que mantém-se no poder. Então, quem é que mantém a ordem? É quem está no poder, a ordem que interessa para eles. E o progresso é o progresso que interessa a uma minoria que está no poder, que detém todo o bolo econômico, e assim se mantém todo o proletariado das minorias que estão na base da pirâmide sob esse poder. E essa minoria, né, são mulheres, são homens, trabalhadores, e a maioria deles são negras e indígenas. São pessoas negras e indígenas. E o que eles têm feito pelas pessoas indígenas? Nós temos ainda no Nordeste terras como o Rio Grande do Norte, tem uma terra demarcada. E o Rio Grande do Norte também é terra indígena. Demarcar as terras indígenas seria realmente fazer o que eles chamam de democracia. Sem demarcação não tem democracia. Não tem. Existe um predomínio ainda do autoritarismo, daqueles que usurparam as terras dos povos indígenas e hoje estão com documentos dizendo que elas são deles. Não, essas terras são dos povos originários, são dos povos daquele lugar. Por isso que nós queremos que esse governo coloque em prática a nossa luta contra o marco temporal, e se nós conseguirmos vencer o marco temporal que coloca uma legislação de genocídio e ecocídio, porque se o marco temporal for aprovado, vai estar aprovando o extermínio dos povos que estão ainda lutando para manter as florestas em pé. Vai também, essas florestas vão ao chão, vão tombar o chão. E isso é um ecocídio, porque é destruição ecológica da sustentabilidade ambiental. Que isso temos todos a perder, indígenas e não indígenas. Porque onde tem povos indígenas, tem floresta em pé. A Amazonas é a prova cabal disso. Certo? E nós temos ainda nossos pequenos recantos ainda de Mata Atlântica que precisam serem poupados. Precisamos replantar nossas árvores nativas e não destruir. Então esperamos que esse governo seja o governo do reflorescer, que seja o governo do replantio, seja o governo contra o marco temporal, que seja o governo realmente de ouvir os indígenas, respeitar os povos indígenas sem distinção de região. E que possamos também do Nordeste sermos ouvidos. Bem, com relação ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, que foi criado pela ONU, né? Para nós todos os dias é Dia dos Povos Indígenas. É dia, não tem isso, para nós não tem data comemorativa não. Todo dia é dia de luta. A gente não tem, a nossa festa é dentro da luta e a nossa luta é dentro da festa. A gente não tem outra forma de lutar. A gente luta para festejar e festeja para lutar. Então, a nossa luta é ao redor da fogueira, a nossa luta é dentro de uma roda de conversa, de debate sobre os direitos humanos indígenas, sobre os direitos das mulheres indígenas, sobre os direitos da terra, sobre o direito da mãe natureza. A nossa luta é também no parlamento, é lá com os deputados federais, é no Senado. A nossa luta é na rua, na marcha. A nossa luta é no sol, na chuva. A nossa luta é sangrando também. É acolhendo o irmão que caiu e continuando andando com ele. E se nós tombarmos, os outros virão, porque nós somos semente. E a nossa luta é essa. Nós agradecemos
a consideração, mas não precisamos de consideração. Nós precisamos mais de respeito. Nós precisamos que os nossos direitos sejam realmente cumpridos. Que as nossas crianças tenham escolas indígenas, escolas de educação escolar indígena de qualidade. Precisamos que nossas mulheres e nossas meninas não sejam mais abusadas, que elas possam também ter direito à saúde de qualidade dentro dos seus povos, dentro das suas aldeias e fora das aldeias, que seja respeitado também suas formas de tradições, que as igrejas respeitem as divindades dos povos indígenas, as cosmovisões espirituais dos povos indígenas, que parem de trazer para a centralização, para o centro, apenas suas visões ocidentais, religiosas, e que respeitem as visões religiosas, espirituais, artísticas, culturais dos povos originários, porque é um direito de cada povo de ser, de ir e vir, de expressão, e isso nenhum povo deve ser negado. Nada disso deve ser negado a nenhum povo, que é o direito à sua identidade cultural, à sua diversidade. E assim seria realmente mais do que consideração. Então, se querem realmente valorizar os povos indígenas, se querem realmente mostrarem suas considerações aos povos indígenas, respeitem sua diversidade, sua pluralidade, singularidade cultural. Respeitar é aceitar, certo? Aceitar isto enquanto algo direito de cada povo. E parar de impor as suas ideologias, filosofias, como as mais certas, corretas e perfeitas. E assim será uma forma de respeitar a todos nós, mulheres, homens e todas as outras pessoas. Assim como deixar para a criança a oportunidade dela ser criança. E não ela ser alguém apenas para ter coisas. Devemos parar com essa filosofia de que ter coisas é que nos traz felicidade. Por isso que essa sociedade é tão infeliz. Porque procura nas coisas a felicidade que deveria procurar na sua essência do ser. Ser humano, ser vivo, ser bom, ser digno, ser filho e filha da terra. Então, ao EBT, muito obrigada. Xerreira Eva Potiguara Membira Biayala. Eu sou Eva Potiguara, filha da terra. Caso 20, agradecemos muito as figuras palestrantes e desejamos sucesso e progresso para todos os povos indígenas. E agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.